Oi. Oi, pessoal, eu sou a Duda Santos. E eu sou Daniel Cavalcante. E hoje a gente quer agradecer a todos os inscritos, né? Pior, né? Quantos Mais, inscritos nós mais, já de, temos? mais de 410 Olha aí, no inscritos. mês. Eu acho, a gente iniciou em fevereiro, dia 26 de fevereiro, eu Ah, acho. gente, brigadão por estar fazendo parte dessa nossa história aí, né? Isso. E então a gente acha muito justo que a gente possa compartilhar um pouco sobre nós, como nós nos conhecemos, porque o intuito do canal, você já sabe, que é a gente compartilhar nosso dia a dia, nossa vida, nossas viagens. E hoje a gente vai estar compartilhando com vocês como foi pra gente se conhecer. Vamos lá? Olha, eu já adianto logo para vocês terem logo conhecimento. Não foi nada da forma que a gente esperava. Tipo assim, não foi exatamente nada. Ou então, foi como Deus quis realmente escrever a nossa história. O Daniel foi uma pessoa que me seguiu no meu Instagram. E dificilmente eu sigo de volta uma pessoa. Geralmente eu sigo quem eu realmente conheço, quem faz parte do meu dia a dia. E por uma pura curiosidade, eu entrei no perfil dele, embora eu tivesse pouquíssimas fotos, eu segui de volta. Eu não vou mentir, eu achei você bonito. Achou? Achei. Ah, moleque! Mas claro que eu segui o Daniel e tudo mais, mas jamais imaginei que a gente fosse interagir. E ele começou a reagir a alguns stories que ele já estava interessado em mim. Eu estava interessadíssimo em mim, se ele já estava. Claro, claro. E como eu tinha achado ele bonito, ai meu Deus do céu. Eu estava naquela fase de dizer, meu Deus, quem vai ser a pessoa que o Senhor vai enviar para mim? Eu já tinha feito orações descrevendo como eu queria uma pessoa, mas claro que eu não imaginava que ia ser uma pessoa que tinha me seguido no Instagram. Daí ele começou a reagir e eu também comecei a interagir aos stories dele. E aí começou a nossa conversa. Então é isso daí. A gente começou a conversar, né, no Instagram, como tipo assim, eu fiz uma postagem, né? Eu fiz uma postagem com uma senhorazinha. Eu vou até soltar o vídeo para vocês aqui, pedir para Eduardo editar depois. Tia? Tia, a senhora gosta de fofoca, tia? Por que não? Porque não é de Deus? Ah, mas eu pensei que a senhora gostava de fofoca. E tia, se eu gosto de fofoca, tia, o que eu tenho que fazer? Me libertar, tia? Eu vou me libertar da fofoca. Me ajuda a me libertar da fofoca? Pra igreja, orar, Pra igreja orar, né, tia? Ler a Bíblia. ler a palavra. Hum, Quando vem as fofocas, corre pra palavra. culpa a palavra, né? Não gosta de falar, quem gosta de fofoca é Satanás. É verdade, né, tia? 25. Meu Jesus, tu és Pega a dica, bom. pega a dica. Aí quando foi e tudo mais, a Eduarda pegou e comentou O que nesse tu papo. sentiu nessa hora? Seu coração acelerou? Meu Deus, ela me respondeu. Caraca, ela me respondeu. Não, Como mas é assim? sério, você sentiu alguma coisa? Aí eu senti. Falei, cara, eu sou muito bonito, sou muito atraente. Pensei que você ia dizer que eu era muito bonita. Você também é maravilhosa, gata, perfeita, Ah, o linda. coração acelerou, não acelerou? Eu sei. Quase explode, essa é a verdade. Eu respondi sem intenções, tá? Então a gente começou a interagir, a conversar, a perguntar sobre de onde éramos. E eu disse que eu era lá do Acará, que eu estava morando na cidade do Acará nesse tempo, nascida, criada. E simplesmente começamos a trocar conversa no WhatsApp também, né? Isso. Aí começava um bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia amanhecia com a mensagem dele. Eu ficava, meu Deus do céu, não é possível, será que é essa pessoa? Aí tá, não para por aí. O Daniel, ele tem uma aparência que ninguém jamais imagina que eu sou 7 anos mais velha que ele, pois acreditem. Isso é verdade, gente. Eu conheci o Daniel, ele ainda estava com 18 anos. Olha aí. E eu já estava com 25, 26. Ei, a Não cara lembro. da Eduarda foi totalmente assim. Aí eu perguntei pra ele, surpresa. quantos anos que tu tem? 18. Eu falei, esse tempo o quê? 18? Eu tinha 25 anos, 25 ou 26? 26. 26 anos. Então a gente fala assim, isso não vai dar certo. Eu imaginei que nós não teríamos a mesma mentalidade. Claro que isso não era a prioridade, porque quando eu orava para Deus, eu pedi algumas características para que eu pudesse observar na pessoa se ela era a pessoa para a minha vida. Características como, principalmente a característica da fisionomia do Daniel.
e falava pra Deus que queria um homem de barba. Olha, barbudo, só tem algumas falhinhas aqui, mas depois Ah, tá resolve. lindo. Eu queria um homem com um sorriso lindo assim. Eu queria que fosse um homem engraçado. O Daniel é engraçado. Ele não tá sendo agora que ele tá nervoso, tá gravando o vídeo dele aqui, mas ele é uma pessoa muito espontânea. Pedi um homem de cabelo liso, assim, ó, lindo também, que fosse alto e forte. Eu te amo. E, claro, essa é a parte das características, mas eu pedia para Deus uma pessoa que me aproximasse dele. E quando o Daniel me conheceu, ele estava passando mais batalhas espirituais e, repentinamente, essa pessoa maravilhosa perguntou para mim: você gostaria de orar comigo? Esse convite que eu fiz para Eduarda não foi com intenção nenhuma de já orar em prol de relacionamento, sobre sentimentos, além de amizade. Eu e Eduarda, nesse momento que eu fiz o convite para ela, a gente já tinha criado uma amizade muito legal, uma amizade assim bem interessante, uma amizade bem fortalecida, sem segundas intenções. Então assim, eu estava passando por uma situação no qual eu estava precisando de uma pessoa para me acompanhar no meu crescimento espiritual. Mas aí eu fiz o convite. Vamos orar? Vamos fazer uma oração todo dia? O que você acha? Em prol do nosso crescimento espiritual. Porém, vale lembrar, né, só voltando um pouco no tempo, que a gente tinha marcado de sair. Eu tinha vindo da Cará para fazer uma ação no hospital, que eu canto no Hospital Barros Barreto, né, para as pessoas que estão enfermas, internadas. E nisso a gente começou vamos sair, vamos num lugar, assim, assim. Ele pesquisou e ele foi me buscar. E a gente jantou, a gente conversou. E depois desse nosso primeiro encontro, eu voltei para Cará, Daniel continuou na rotina dele e a gente ficou, acho que uma semana assim. Parece que deu uma mais. estagnada, né? Foi, tipo assim, eu fiquei com aquela coisa, tipo, a gente saiu, né? Com medo de incomodar um ao Sim, outro. Eu tinha muito medo dele pensar que eu estava ali com segundas intenções, que naquele primeiro momento, realmente, como ele ainda não tinha me convidado para orar, eu jamais cogitei que poderia ser ele. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu tô com medo de interagir, ele pensar que eu quero alguma coisa. E lá em janeiro ele tinha uma cirurgia muito séria para fazer. Qual é o nome da cirurgia? Eu fiz uma cirurgia de cisto pilonidal. Isso. Então, eu tinha lembrado que ele havia me falado disso, então eu entrei em contato de novo. Foi. Aí foi ali que a gente continuou conversando, demos continuidade, e a nossa amizade foi sendo fortalecida, que o Daniel sempre foi uma pessoa de poucas amizades. Sim, sim. Poucas amizades. E se era incentivo que ele precisava, ele sabia que eu estava ali. Então, quando ele me convidou para orar, eu primeiramente imaginei, cara, vamos lá. Então, ele começou a fazer as chamadas de vídeo. Aí eu não esperava que fosse ser por chamada de vídeo, então... Na verdade, foi uma noite, né, que eu falei, ei, tá pronta? Tô. Gente, eu nervosa, falei... Não foi daí. Que aí eu acredito que foi uma segunda vez que a gente se viu, né? Porque a Foi. gente se viu pessoalmente aqui em Ananindeua, na cabana. E depois a gente se viu por videochamada para fazer as nossas orações diárias. Passou a ser todos os dias. Todos os dias o Daniel orava comigo. E aquilo foi um marco que eu disse assim, cara, tem que ser esse rapaz, porque eu pedi muito para Deus, primordialmente, que fosse alguém que me aproximasse dele. E essas orações foram fundamentais também para o momento de batalha espiritual que eu também estava enfrentando. Então as coisas foram se fortalecendo. Vou compartilhar um trem aqui que, para mim, é pessoal. Em meio a essas orações, eu fui ali criando um sentimento pelo Eduardo. Todo dia ali estávamos orando, apresentando nossas vidas para Deus, nossos sonhos, enfim. Em meio a essas orações, eu comecei a olhar para Eduarda, tipo assim, nossa, tá bonita hoje. Não que não sei, não que não fosse, né? Mas, gente, será? Eu até falei, não. Ele com medo de eu me sentir ofendida. E eu, assim, bem centrado mesmo. Falei, não, isso aqui não pode passar de amizade. Quando foi uma vez, em uma das orações, bateu muito forte uma vontade de dar início para falar para Eduardo. Eduardo, tá acontecendo isso. Só que o que acontece? Eu tinha muito medo de falar para Eduardo, né? Eduardo, eu tô, tipo assim, tá crescendo um sentimento além de amizade. E ela acabar, tipo assim, eu tinha um pensamento que ela, não, isso vai ser só amizade. Eu tinha muito medo disso. Que eu fosse rejeitar. Sim, exatamente.
E aí eu fiz uma oração para Deus. Sério, gente, fiz uma oração. Senhor, se estiver nos teus planos, que Eduarda seja minha companheira, que eu possa viver sonhos com Eduarda, que eu possa levar o teu nome a lugares que eu nunca nem imaginei, junto com Eduarda, me confirme. Se o nosso propósito, se for no futuro se juntar, nos mostre, me mostre na verdade. Gente, vou falar um trem aqui pra vocês. Deus nunca me deu uma confirmação tão clara como eu tive naquela madrugada. Eu sonhei com a Eduarda vestido de noiva. Sério. Com a Eduarda vestido de noiva no altar. A gente, ser humano, temos um defeito muito grande. Que mesmo a resposta de Deus, a gente ainda tem dúvida. Então, logo quando eu acordei e lembrei do sonho. Falei, nossa, será mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é porque eu tô criando sentimento pelo Eduardo? E aí, quando foi, aquilo tava me incomodando muito, eu querendo muito compartilhar com o Eduardo. Muito mesmo. E aí, quando foi, chegou uma noite, a gente fez a nossa ligação, fizemos nossas orações. Eu não aguentei. Falei, tem algo para te falar. Uai, pode falar. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que você estava vestido de noiva e tudo mais. Ela falou, sério? Eu falei, sim. Aí eu comecei a falar. Eu estou criando um sentimento diferente por você. Mas eu realmente tinha muito medo de falar para você e você ia acabar, tipo, não, é só amizade mesmo. E eu acabar, tipo, querendo ou não, ficando um pouquinho triste com a situação. Mas aí eu digo assim que, gente, quando está nos planos de Deus mesmo, tudo se encaixa. Tudo se encaixa no tempo certo, na hora certa. Não precisa você forçar nada, nada mesmo. Tudo vai se encaixando. Mas, claro, para isso se encaixar, você tem que se posicionar. Entendeu? Você tem que se posicionar. É como fala na palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então foi exatamente isso. O que a gente fez? Procuramos primeiramente alinhar nossa vida com Deus. Procuramos fortalecimento espiritual. Para depois, algo que a gente nem pensava, para vocês verem, algo que a gente nem pensava. Foi Deus, ele pegou e, é para vocês dois se unirem e viver os meus propósitos. E é hoje que a gente está vivendo, né? Então, vou deixar você completar aí. Eu também tinha pedido uma confirmação para Deus. Como a cada oração que a gente fazia por noite, cada um trazia um versículo, a gente trazia um versículo para meditar em cima dele. Eu tinha feito um pedido para Deus. Deus, se o Daniel for a pessoa para a minha vida, em um desses nossos devocionais, o Daniel vai trazer um versículo que tenha a palavra paz. E eu vou entender que esse versículo é justamente porque ele é a pessoa para mim e que meu coração possa ficar em paz com isso. Porque tudo aquilo que é de Deus não causa nenhum tipo de sentimento nossa, será que é? Não causa dúvidas. Né? Ele vem para trazer clareza nas coisas. E o Daniel tinha trazido em um dos devocionais um versículo, João 16:33, que fala: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa parte foi muito clara que Deus falou, para que em mim tenhais paz. E lembrando que foi no último dia que você, tipo assim, deu foi, um prazo, não foi? Né? Porque ele tinha me contado do sonho, eu disse para ele, também vou pedir uma confirmação. Se Deus me confirmar, então amém. E nesse dia eu tinha praticamente já desistido. Eu na minha cabeça, não, isso é coisa da minha cabeça, Deus não vai confirmar. E no dia que eu quase desisto de esperar essa confirmação de Deus, Daniel veio com esse versículo que trouxe paz para o meu coração. Então, daquele momento em diante, eu com o Daniel, a gente definiu algumas metas. Isso já ali em 2025, ano passado, a gente colocou uma meta e nós apresentamos essa meta todas as noites, incontáveis noites a gente apresentou para Deus. E eu acho que em menos de um ano quase todas as metas foram se cumprindo. Principalmente a do nosso noivado, do nosso casamento, da nossa lua de mel, da nossa casa, tudo que a gente colocou naquela meta, Deus foi fiel e nos permitiu ver acontecer. E foi algo assim muito, digamos assim, aos olhos das pessoas,
né, que não estavam por dentro da situação que a gente vivia, foi algo muito rápido, foi algo muito instantâneo. E a gente olhando assim, foi. Literalmente foi mesmo. Eu e o Eduardo, a gente começou a namorar em fevereiro. Em fevereiro de 2025. Foi, A gente se conheceu dia 22 ou 23 de dezembro de 2024. sim. Então, o Daniel foi no Acará a primeira vez, foi quando a gente comunicou à minha mãe que a gente estaria namorando. A gente já tinha iniciado nosso propósito de oração já há meses ou semanas, há semanas. Semanas, né? E Deus foi confirmando. Então, quando a gente menos esperou, a gente selou esse compromisso diante das pessoas e a gente deu início ao maior desafio das nossas vidas, que foi orar para Deus ir abrindo caminho para que a gente viesse viver outras realizações. E eu vou falar algo assim particular. Embora o Daniel ali me pedir namoro, eu acho que você estava fazendo 19 anos, né? Foi perto do teu aniversário que eu te dei um Foi. presente. Quando ele foi lá em casa me pedir namoro, ele ia completar 19 anos. E para o mundo e para as pessoas que me cercavam, pela minha idade, pela dele, muitas pessoas subestimaram a personalidade dele, a pessoa dele, imaginando que o Daniel fosse um rapaz extremamente imaturo. Sendo que o Daniel trabalha desde muito cedo e o Daniel ele tem não apenas a aparência, mas o coração dele é muito maduro para coisas que talvez nem eu, com 27 anos, que vou fazer agora, tenho maturidade. O Daniel consegue ter uma visão e um comportamento muito que me transmite segurança. E o que eu tinha pedido para Deus, como eu sou ministra de louvor, eu me sentia muito insegura com relação ao meu coração, de estar ministrando e de talvez ser pega de surpresa, de gostar de pessoas que não iriam me fazer bem. Eu tinha medo muito de sofrer enganos. E quando eu pedi para Deus, foi porque eu queria alguém para selar uma união comigo, para que eu me sentisse ainda mais segura com relação ao meu coração e que eu pudesse fazer a obra de Deus com essa segurança dentro de mim, tendo alguém para me dar esse suporte. E o que eu estou para dizer aqui é que talvez com você não aconteça da forma que aconteceu com a gente. Que a nossa inspiração para vocês não seja de conhecer alguém por internet e imediatamente acreditar que aquela certeza. pessoa vai ser a pessoa para sua vida. Porque o nosso foi um caso bem ímpar, mas que a nossa relação e a forma que a gente se conheceu sirva de inspiração para você. Que a oração esteja acima de tudo, a vontade de Deus também, que as confirmações de Deus elas sejam presentes na sua vida, para você também não cair na besteira, viu? De se enganar e de se atropelar. E é isso. Exatamente isso, como vocês conheceram um pouquinho da nossa história. Confesso para vocês assim que hoje o Daniel Cavalcante, ele vive realmente um propósito muito lindo de Deus. Apesar de eu ser aparentemente não, literalmente um cara muito novo, né? Hoje eu tenho 19 anos. Sou um homem casado, tenho uma esposa, né? Então, mas eu digo assim que você que é homem mesmo, vou dar uma dica para os homens aqui. Você que é homem, você que tem um sonho de construir uma família, você que tem um sonho de conquistar suas coisas, digo a vocês, primeiramente, siga princípios. Siga princípios. Pode parecer difícil, pode, há desafios. Mas a partir do momento que você alinha a sua vida com Deus, verdadeiramente, que você busca a Deus, ei, vou falar aqui para vocês, não tem desafios, não tem barreiras que possam fazer você parar. Nada, nada mesmo. É como eu digo, a partir do momento que você fortalece seu espírito, gente, para, a sua carne enfraquece. Agora, se você fazer o contrário, é difícil, entendeu? Então, assim, tudo que hoje eu e Eduarda conquistamos foi para a glória de Deus, entendeu? Aquelas metas, vou ser bem sincero para vocês, aquelas metas que a gente colocou, gente, eu vou contar para vocês rápido. Casa, casamento, lua de mel. Para nossa realidade naquele momento era algo impossível, impossível. Mas o que a gente fez? Não, vamos apresentar para Deus. Vamos colocar fé nesse trem aí, vamos. Rapaz, se a gente já se conheceu, praticamente temos um ao outro. Temos um ao outro. O resto é apresentar para Deus e caminhar. E isso foi acontecendo.
Então, olha aí, conseguimos comprar nossa casa, conseguimos fazer um casamento lindo, lindo mesmo. Gente, eu vou falar só um trenzinho desse casamento aqui para vocês. A gente casou próximo da cidade mesmo da Cará, né? A gente casou num campo. E vou contar para vocês só um trezinho que é algo que me deixa assim, muito impactado mesmo. Quando foi nesse dia o nosso casamento, aconteceu 4 horas da tarde, nosso casamento. E o que que acontece? Fez uma tarde linda. Era um período de inverno mesmo, muita chuva para cá. Então quase, praticamente toda a tarde chovia. Era dezembro. Quem é do estado do Pará sabe que dezembro é o período de inverno tremendo. Sim, e aí chovia, chovia. E aí quando foi nesse dia, gente, fez uma tarde linda, 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 no pôr do sol. E o que que acontece? Aonde estávamos era 9 quilômetros da cidade do Acará. E quando foi nesse mesmo horário, gente, uma chuva intensa naquela cidade. Uma chuva intensa, 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 intensa. E os familiares das pessoas que foram convidadas, que foram para o nosso casamento, se perguntariam como foi o casamento, que aqui choveu muito, já pensando que o casamento foi algo assim, não teve casamento por causa da chuva, mas não. Então, até isso para mim é impactante. Às vezes parece totalmente impossível, mas, gente, contar nos planos de Deus, dá tudo certo. Então, acredite nas promessas que Deus tem na sua vida. Acredite, tenha fé. E é isso. Você quer falar alguma coisa? É isso, gente. Esse é um resumo do como a gente se conheceu, até o presente momento onde a gente está junto, vivendo as promessas de Deus. E que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Permaneçam aqui no nosso canal, se inscrevam. A gente pretende fazer outros vídeos, como, por exemplo, os nossos primeiros desafios de casado, já que a gente é bem recém-casados, coisas que possam estar ajudando, pessoas que possam estar vivendo também esse momento das suas vidas. E obrigada, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta. Isso aí, comenta bastante, Comenta. compartilha esse vídeo. A gente vai responder todo mundo. Vocês que conhecem a gente assim, aparentemente, já compartilha, você que tem curiosidade. Se vocês quiserem fazer pergunta, a gente pode estar fazendo uns vídeos assim bem curtos, respondendo. Vai ser algo muito interessante. Isso. Tá bom? Então é isso, conto com a ajuda de vocês. E talvez para o povo se sentir mais acolhido, né? Tem gente que comenta que é de Belém do Pará, pessoas que são mais próximas, para vocês também saberem da nossa origem. Eu sou do município de Acará e moro há 2 meses aqui em Ananindeua. E o Daniel sempre foi também de Ananindeua. Eu sempre fui daqui. Então se sintam abraçados que a gente é paraense. É isso aí. É nóis. Tchau, tchau. Tchau!